Olá, bem-vindo ao Código Fluente a mais uma aula do tutorial de Golang. Nessa aula a gente vai aprender sobre defer, que quer dizer adiar. E a gente vai usar ele no controle de fluxo de um programa. Então ele é muito útil para você adiar uma determinada ação. Então, por exemplo, um uso típico do defer é para fechar conexões de banco de dados, fechar arquivos, porque ele garante que mesmo que dê algum tipo de erro na conexão com o banco ou na hora de abrir o arquivo, ele vai fechar o arquivo e vai fechar a conexão com o banco, né? Então você deixa uma função esperando, né, que as operações da conexão com o banco ou de um arquivo termine, né, para executar aquela função defer, né, que ficou adiada, esperando o término daquela função principal ali que está rodando, né, que já está em execução no momento. Ele fica esperando aquela função acabar e aí ele executa essa outra função que está com defer para, no caso, fechar a conexão com o banco de qualquer jeito. E a mesma coisa para fechar a conexão de arquivo. Mas a gente vai ver aqui na prática em seguida. Antes de seguir, eu peço a vocês que divulguem o Código Fluente com os amigos nas suas redes sociais. Aqui são as redes sociais do Código Fluente, para quem quiser seguir. Ó. Aqui é uma cantora pop britânica influenciadora digital que eu criei com IA. Ela já tem 6 músicas nas principais plataformas de áudio. Aqui é o Spotify, tem 6 músicas, quem quiser dar uma sacada. Já é possível também colocar as músicas dela nos posts em Reels, por exemplo, do Instagram. As músicas estão disponíveis lá no Instagram também. Aqui são as redes sociais dela. Tem o canal dela no YouTube, que está aqui embaixo, junto com os meus canais. Ó, o canal da Scarlett Finch. E aqui, deixa eu ver, meu LinkedIn, para quem quiser se conectar comigo. Meu GitHub, onde tem meus repositórios. Aqui são links de plataformas de IA que eu uso direto aqui, empresas de cloud que eu também uso, né? One.com, Hosting DigitalOcean, aqui comunidades, meus canais, aqui QR Code para quem quiser ajudar o Código Fluente monetariamente, e aqui embaixo tem esse link também para doações. E vamos partir para o conteúdo. Aqui. Na aula anterior, exploramos o uso do Panic para tratamento de erros em Go. Hoje, vamos abordar outro conceito fundamental da linguagem, o defer. Essa palavra-chave permite adiar a execução de uma função até que a função em execução no momento termine, sendo extremamente útil para garantir que recursos sejam liberados adequadamente, independente do fluxo de execução do programa. O defer é frequentemente utilizado para limpeza de recursos, fechamento de arquivos, de conexões e garantia de que certas operações sejam executadas mesmo em caso de erros. Vamos explorar alguns casos práticos do uso do defer. O primeiro exemplo, manipulação de arquivos. Um dos usos mais comuns do defer é garantir que arquivos sejam fechados corretamente após sua utilização. Eu coloquei aqui em azul, ó, as funções que estão com a palavra-chave defer. Essa aqui, ó, garante que o arquivo será fechado ao final da função. Poderia colocar só o defer e arquivo close, né, sem colocar dentro de uma função anônima. Mas como eu quero colocar aqui esse print, né, aí estou colocando aqui dentro dessa função anônima. E é isso. Vamos... aqui tem o fluxo, ó. Então, ó, defer arquivo close, né? Essa parte aqui, que está dentro de uma função anônima, garante que o arquivo será fechado mesmo se ocorrer um erro durante o processamento. O defer é executado na ordem LIFO, last in, first out. Mesmo se houver um retorno antecipado devido a erro, o arquivo será fechado. Então, a ordem de execução, né? O arquivo é aberto aqui, abre arquivo. O defer close é registrado, processa o arquivo, retorna o resultado e executa o defer close, né? Porque o defer ele fica esperando a função que está, né, em execução
no caso essa função aqui, acabar. Quando acabar, ele executa aqui o arquivo .close, imprime, né, e executa o arquivo .close, ou seja, fecha o arquivo. E é isso. Vamos então copiar e executar. Vou até criar um arquivo aqui de texto para a gente fazer aqui o teste. Eu estou aqui no VS Code, eu já criei a pasta 45 defer e 3 subpastas para cada um dos exemplos. Aqui, ó. O primeiro exemplo é esse aqui, ó, File Manipulation. Lembrando que em Go padrão, quando a gente tem um arquivo que tem mais do que um nome, a gente separa por underscore as palavras. Eu até corrigi aqui outras pastas que os arquivos estavam com hífen ao invés de underscore, mas eu corrigi, por exemplo aqui, ó, tá vendo? Então já no GitHub já está certinho, né, seguindo esse padrão. Então esse aqui é o arquivo, né? Eu vou criar nessa pasta mesmo, no File Manipulation, um arquivo de texto, só para a gente poder fazer o teste. New File, vamos ver, teste.txt, e dentro eu vou colocar só assim, ó, linha 01, linha 02, pronto, só isso para gente testar. E aqui na chamada tá exemplo, né? A gente pode chamar aqui de exemplo, então. Aí já fica aqui de acordo. Pronto. Mudei só o nome aqui de teste, eu coloquei exemplo, para ficar de acordo aqui com a linha 39. Então beleza, vamos entrar na pasta, porque aqui eu não estou na pasta. 45 e File Manipulation. Eu vou entrar direto. Olha lá, exemplo.txt e o File Manipulation.go. E vamos rodar ele. Olha lá, linha 01, linha 02, linha 03, fechando o arquivo. Arquivo processado com sucesso. Fechando o arquivo é aqui, ó, dentro da defer. Então ele leu, aí ele foi para defer, imprimiu aqui fechando o arquivo, né? Depois que executou essa função processar arquivo. E imprimiu aqui, ó, arquivo processado com sucesso. Vou até fazer uma coisinha aqui, rodar de novo. Tá vendo? Tá grudado aqui, ó, linha 3, fechando o arquivo, já tá grudado. Vamos colocar aqui contra barra N aqui, ó. Ele pular uma linha, vamos botar 2. Salvou. Para melhorar essa saída aqui do print. Olha lá, fechando linha 3, pulou aqui, fechando o arquivo, pulou, arquivo processado com sucesso. Aqui, né? Caso a gente não tivesse esse arquivo, iria dar erro, né? Então ele iria cair na hora de abrir aqui, ele não ia achar o arquivo. Ele ia verificar aqui que o erro estava diferente de new, porque não conseguiu abrir o arquivo, então veio algo aqui para o erro, então é diferente de new. Ia retornar aqui erro ao abrir arquivo. Então o primeiro exemplo foi esse. Aqui no post, antes de cada arquivo aqui eu coloquei o caminho, né, para ficar claro. Aqui a pasta em laranja e o arquivo. E vamos para o segundo exemplo, que é gerenciamento de conexões com banco de dados. Você vai precisar do MySQL, eu estou com o MySQL rodando aqui,
na minha máquina. A gente vai criar um banco, né? Eu vou criar localmente. Eu deixei esse link aqui que você pode também criar gratuitamente nesse freedb.tech. Eu criei o login aqui, né? Me cadastrei aqui. Nem usei não, mas eu criei um cadastro para experimentar. Deixo aqui como uma dica para vocês, mas não sei se funciona bem, como é que é, entendeu? Eu fui dar uma pesquisada e cheguei a ele. De qualquer forma, eu vou fazer com um banco local, depois a gente tenta com esse daqui também. Então primeiro eu vou criar o banco de dados chamado defer_example com esse comando. Eu tenho o MySQL Workbench aqui na minha máquina, no meu Windows, e o MySQL está rodando. No PowerShell a gente pode verificar aqui com esse comando aqui. Deixa eu só chegar um pouco para cima aqui. Ó, tá funcionando, tá rodando, ó, running MySQL localmente. No Linux você poderia usar aqui, ó, esse comando ou essa alternativa. No Mac poderia ser esse, ou se ele não foi instalado pelo Homebrew, você pode tentar esse comando aqui. No PowerShell, que é o meu caso aqui, que eu estou no Windows, é esse comando aqui que eu mostrei para vocês. Então vamos fazer primeiro localmente aqui, ó, create database e o nome do database finalizando aqui com ponto e vírgula. E é só clicar aqui, ó, no raiozinho, ó, foi criado o banco verdinho aqui. Vamos selecionar o banco e use o nome do banco, que defer_example, ponto e vírgula. Ó, já está selecionado o banco. Se der um refresh aqui, ó, defer_example, já está criado aqui o banco. Nenhuma tabela ainda. Vamos criar a tabela usuários com esse comando aqui, mas eu já vi aqui que está faltando uma parte. Já corrigi aqui, agora está completo. Vamos criar. Clicou aqui no raiozinho. Criada a tabela. Dá um refresh. Ó, agora a gente tem a tabela usuários. Aqui no freedb.tech, para criar é aqui, ó. Vou dar o mesmo nome. Tem que dar o nome de usuário. Será que eu posso dar root aqui? Acho que não. Ou tá Fluent Code. Eu acho que ele aceita o root, mas eu vou deixar Fluent Code mesmo. Ó, primeiro tem que criar o banco. Então eu tenho o freedb defer_example como banco, o database user freedb_fluent code e esse password aí. E aqui no Workbench a gente pode conectar esse banco remoto, ó, connect to database, e aqui é que a gente vai mudar as configurações. Então vai usar isso daqui, ó, password, que é o nome do database, o user. Então o hostname vai ser sql.freedb.tech, a porta é essa mesma, 3306. Username freedb_fluent code. Agora o password, essa senha aqui, ok, e o default esquema, ok. E olha lá, conectou.
SQL freedb.tech 3306. Vamos rodar aqueles mesmos comandos aqui dentro. Só o criar o database não, porque já está criado, né? Mas o de criar tabela. Então vamos lá. Copiar de novo aqui. Só esse que a gente vai precisar rodar. Estou conectado no remoto. E clicou no raiozinho. Já criou. Então estou com duas conexões. A root local, tá? E essa remota. Aqui tudo no MySQL Workbench. Eu coloquei esses comandos aqui também, ó, aqui para ver a estrutura da tabela. A gente pode rodar aqui no remoto. Olha lá. Nome, e-mail, created at e tem o ID. E vamos rodar aqui no banco local também, o mesmo comando, vai ser a mesma saída. Olha lá, ID, nome, e-mail, created at. E para testar, vamos inserir um usuário chamado teste e o e-mail teste@exemplo.com. Vamos rodar primeiro no freedb.tech, né, no banco remoto. Ó, já rolou. Vamos rodar o mesmo comando localmente aqui. Também tudo certo. Inseriu. Agora a gente pode fazer a consulta. Primeiro no remoto. Select tudo, né? Asterisco tudo from usuários. Selecione tudo da tabela usuários. Olha lá. Teste@example.com, created at e a data. Tá vendo? Nome teste. Vamos rodar local também. Aqui. Ó. E vamos olhar esse arquivo aí do database connection. Tá vendo? Tá reclamando aqui do drive do MySQL que a gente vai ter que instalar. A gente vai inserir dois usuários, o João @exemplo e o Maria exemplo, né? Então deixa eu voltar no post para explicar esse código rapidinho. Tá aqui, ó, eu coloquei em azul aqui as funções que tem a palavra-chave defer e a execução dos defers é inversa, né? Começa na ordem inversa do que foi declarado. Então a última a ser executada é o dbclose aqui nesse caso. Como ela foi a primeira a ser declarada, ela vai ser a última a ser executada, né? Então a gente vai ter que definir o nome do módulo, porque a gente vai ter que instalar o drive do MySQL. Então a gente vai rodar esse comando para definir o módulo exemplo defer e depois esse comando aqui para instalar o drive. Até mudei aqui, esqueci de botar aqui o go modtide. Então beleza, primeiro a gente vai definir o nome do módulo, só que a gente precisa primeiro entrar na pasta, né? Voltar aqui um nível. Agora é o database. Então vamos lá, vamos rodar o comando dentro da pasta, ó, database connection management. E aqui ele diz, ó, go modtide. Então vamos rodar o go modtide direto, para a gente poder instalar o drive do MySQL. Não rodou ainda não, peraí. Deixa eu dar um enter de novo. Agora sim. É que eu já tinha rodado esse comando antes. Ó, já até, tá vendo? Então a sequência certa é essa daqui, ó. Primeiro o go mod init, né? E o
o nome do módulo, exemplo traço defer, depois o go_mod_tide, que ele mesmo diz, depois você roda esse comando aqui, né, do init, e por último esse aqui, né, que é quem vai baixar o drive do MySQL. Como eu já tinha feito, na hora que eu rodei aqui o mod_tide, ele já baixou e já parou de dar conflito aqui, tá? Mas a sequência certa é essa. Então, ó, criei o módulo mod_tide, depois o go_get e esse cara daqui, o endereço dele lá no GitHub. Então, beleza. Oi, peraí. Então eu vou adaptar essa linha aqui, ó, 12, que é a que tem string de conexão com MySQL, para o nosso DB remoto. Tá dando erro porque tá duplicada essa linha aqui, né? Então beleza. Eu salvei, então agora aqui a gente tá com as credenciais do FreeDB, aquele banco remoto, aqui aquela senha que ele gerou lá. Enfim, tá tudo certo, o nome do banco remoto, ó. O nome do banco isso aqui, ó, FreeDB defer example, aqui. E agora a gente consegue rodar. Vamos ver se vai rodar tudo certinho. Go run database connect go. Olá, deu tudo certo, inseriu usuários inseridos, ó. Ele já pegou aquele que a gente inseriu lá na mão, diretamente no Workbench, e inseriu o João e inseriu a Maria. E aqui, ó, no Workbench, aqui no MySQL freedb.tech, né, se eu der aqui um select tudo from usuários, ele vai trazer os 3 usuários. Aqui só tem um, ó, que foi o de teste que a gente criou aqui mesmo. Olha lá, os 3 usuários. Teste, que a gente já tinha criado, João e Maria, que a gente criou agora com esse arquivo aqui, né? Se eu for ver aqui na minha conexão local, ó, eu só tenho um usuário, tá vendo? Agora eu vou inserir aqui também. E aqui eu vou comentar. Então, CLS aqui, eu vou agora rodar, ó. Eu comentei essa linha lá do FreeDB e vou rodar localmente aqui com essa linha aqui. Localmente eu estou como usuário root e a minha senha é MySQL 123456, o nome do banco é esse daqui. E eu vou rodar de novo. Vou dar o Enter. Inserido localmente também. Vamos dar um select tudo from usuário, só que ó, no root, no meu database local, MySQL local, ó. Olha lá, os 3 usuários, João e Maria, que foram inseridos agora, e o que a gente já tinha inserido antes via SQL aqui, né, na mão mesmo. No código do exemplo 2, a parte onde tem a definição da string de conexão do banco, nessa parte aqui que eu mostrei para vocês, aqui, ó. É isso daqui. A gente tem que adaptar. Aí eu adaptei aqui para o banco remoto lá no FreeDB e também localmente, que é essa daqui, né? Então, ó, a gente tem múltiplos defer lá, né, que são executados na ordem inversa de sua declaração, aquilo que eu falei. O defer com a função anônima permite tomar decisões baseadas no estado final da função. A função anônima permite que possamos tomar uma decisão rollback ou commit baseada no estado da variável de erro, no momento que o defer é executado, não no momento que ele é declarado. Garante que recursos sejam liberados mesmo em caso de erro. Então, ó, conexão com MySQL, primeiro defer db close é declarado, né?
A transação é iniciada, o segundo defer rollback commit é declarado, insere o primeiro usuário, insere o segundo usuário, consulta usuários inseridos. Em caso de erro, ele vai para o rollback, aqui, ó, se der erro. Se não, ele comita. Então esse é o fluxo desse código. E vamos para o último exemplo, que é esse cara daqui, ó. Medição de tempo de execução. O defer também é útil para fins de instrumentação e logging. Então, ó, o defer com a função que retorna outra função. Útil para medição de performance e login. Não interfere no fluxo principal do código. Então essa função aqui, ela vai ser chamada, né? Porque essa aqui, registrar tempo de execução, ela fica esperando essa função aqui de operação longa, que é o que está aqui abaixo, terminar de ser executada, e aí ele chama o registrar tempo de execução depois que isso aqui acabar, essa parte aqui, ó. Acabou, ele fica esperando por causa dessa palavra-chave defer, ele adia a chamada do registrar tempo de execução, e aí quando acabar ele chama e faz o cálculo, né? Desde o tempo inicial que ele pegou aqui, ó, início, time.now, até aqui a duração, né, vai ser o tempo desde o início, né, até o tempo de agora, e vai imprimir nessa linha daqui. Então bem simples. Deixa eu ver mais aqui. Tem isso daqui, ó. Então o início é o time.now, registra defer, que fica esperando a operação principal acabar. Quando ela acaba, aí o defer aqui, que está aqui na função registrar tempo de execução, chama essa função que faz o cálculo e imprime o tempo de execução desde o início. E é isso, vamos lá. Aqui eu vou ter que entrar na pasta, eu vou voltar um nível. A pasta é Execution Time Measurement, cd Execution Time Measurement, go run Execution Time Measurement. Ele leva 2 segundos aqui, que é o tempo de espera, né? Que ele está demorando porque está compilando, né? Ó, iniciando a operação longa, 2 segundos, operação longa finalizada, operação longa levou 2.0157 para executar, justamente por causa dessa espera aqui, ó, do time sleep, né? Uma simulação. E é isso. Nessa aula exploramos o uso do defer em Go, uma ferramenta poderosa para garantir que recursos sejam liberados adequadamente e que certas operações sejam executadas ao final de uma função. Vimos exemplos práticos de seu uso no gerenciamento de arquivos, conexão com um banco de dados e instrumentação de código. O uso adequado do defer torna o código mais seguro e confiável, evitando vazamentos de recursos e garantindo que operações de limpeza sejam sempre executadas, mesmo em casos de erros ou panics. Na próxima aula exploraremos o recover, um mecanismo que trabalha em conjunto com o defer para recuperar o controle de um programa após um panic. Veremos como essa combinação permite criar aplicações mais resilientes, capazes de se recuperar graciosamente de erros fatais. Então a gente se vê na próxima. Abraço, até mais.